Bom dia, turma. Continuando o nosso capítulo do primeiro reinado, a gente estudou na aula passada sobre a formação de uma nação, os símbolos nacionais, a lei máxima do país, que é a Constituição, e a gente percebeu que D. Pedro I ele vai querer aí concentrar a maior quantidade de poder em suas mãos, visto que ele vai aí outorgar uma constituição, né, aos moldes de vontades próprias, inclusive acrescentando um poder a mais entre o executivo, o legislativo e o judiciário, que é o poder moderador. Não podemos esquecer que esse poder moderador irá aí fazer com que D. Pedro interfira nos outros três poderes, né? E a página 296 a gente vai começar a perceber a insatisfação da população com esse governo imperial, a partir do autoritarismo de D. Pedro I. E o que é autoritarismo? Um governo autoritário é aquele que não considera as liberdades individuais para a população, decretando medidas impositivas que devem ser obedecidas sem questionamento. Então, o poder moderador dá a D. Pedro I aí um governo autoritário, né? Isso mostra-se naquele período onde ele dissolveu aquela Assembleia Constituinte que queria limitar o seu poder, né? E ele não vai aceitar, vai formar um outro grupo para para outorgar esta Constituição e incluindo aí o poder moderador, né? Então, ele quer o quê? Manter seus interesses como prioridade em relação à necessidade da população. Então, o pobre continuou sendo pobre, o escravo continuou sendo escravo, o indígena continuou excluído e D. Pedro I, o imperador do Brasil, aí com poderes totais em suas mãos. E isso vai chegar aí à insatisfação tanto das elites como da população mais pobre, com essas atitudes de D. Pedro I, né? E, além disso, ele vai enfrentar algumas revoltas em alguns lugares do Brasil, que é o que a gente vai ver hoje, né? A primeira revolta foi chamada aí de Confederação do Equador, né? No período do Império, não havia estados, e sim províncias. Então, província é a divisão administrativa do Brasil durante o período imperial. Atualmente, as províncias são conhecidas como estados. Então, Pernambuco teve aí o descontentamento com o Império, né? Principalmente após a promulgação da Constituição de 1824, né? O que eles pensavam? Eles pensavam que D. Pedro pudesse retomar laços com Portugal, restabelecendo o Brasil aí a situação de colônia novamente, né? Então, diversos setores da sociedade começaram a se unir para fazer uma revolta no Nordeste, né? Então, os revoltosos queriam repassar menos impostos ao governo central e obter a maior autonomia na província, né? Essa ideia se espalhou aí por toda a região do Nordeste. E o que eles fizeram? Eles proclamaram uma república no Nordeste. Fizeram até uma bandeira dessa república. Então, é a bandeira do país fundado na região do Nordeste. Seria aí um país. A Confederação do Equador seria um país, se desse certo, né? Se desse certo, uma parte do Nordeste aí estaria separado do Brasil. A gente tem a América Latina toda fragmentada após a independência, né? O Brasil poderia também, a região do Brasil, né, se fragmentar, se nesse caso a Confederação do Equador desse certo. Então, o líder desse movimento era chamado Frei Caneca. Frei porque ele faz parte da igreja, né? Ele lutou aí na Revolução Pernambucana em 1817, que a gente falou no bimestre passado, né? Também querendo maior liberdade para
autonomia para as províncias, e tinha aí um jornal, né? Esse jornal chamado Tips Pernambucano, no qual publicava semanalmente artigos criticando as decisões de Dom Pedro I, aquelas decisões autoritárias do imperador. Então a repressão imperial contra o movimento foi intensa. O mapa a seguir mostra a região em que a Confederação do Equador vigorou e quais foram os focos da resistência dos revoltosos. O que Dom Pedro fez? Dom Pedro partiu para o Nordeste, ele vai aí pegar alguns empréstimos com a Inglaterra para poder abafar essa revolta. Lembrando que o Brasil já tem uma dívida externa, pagando seu reconhecimento como independente para Portugal, né? Ele pega esse empréstimo com a Inglaterra e aqui pega-se mais dinheiro emprestado para poder conter as revoltas, né? Que sai aqui da capital do Rio de Janeiro e parte aí para o Nordeste, para Pernambuco, para poder aí tentar acabar com essa revolta. Então, após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, a Confederação do Equador chegou ao fim. Então, alguns participantes foram presos, outros foram condenados à morte, entre eles o Frei Caneca, que foi executado na cidade de Recife. Agora eu vou mostrar para vocês alguns mapas desse período. Como na apostila, aqui a gente tem a região do Nordeste, aonde aconteceu a revolta. Os estados ou as províncias que se uniram: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esses estados se uniram para poder aí se separar do Brasil, né? Então, provável país que surgiria na Confederação do Equador, com províncias que aderiram e outras que deram apoio de forma velada. O território pernambucano era maior na época. O mapa do resto do Brasil obedece à configuração atual. O Brasil hoje, se desse certo essa confederação do Equador, ele poderia ser deste jeito aqui, como está aqui, ó. Tirou a parte dos revoltosos. Se a confederação desse certo, ali seria um outro país. Havia aí a fragmentação do território da colônia, como aconteceu na América Latina, né? Na América Latina acontece a fragmentação territorial, apesar de ter sido colonizada pela Espanha. Aqui a gente tem uma possível separação, mas que Dom Pedro, lá com todo o seu autoritarismo, ele vai impor aí que essa revolta acabe e vai lutar por isso. E vai acontecer a vitória aí do governo central. Aqui outro mapa da época, né? Onde esse território aqui poderia ser um outro país e isso aqui ser o Brasil. Reparem que aí ainda tem aqui a parte do Uruguai, né? O Uruguai pertencia aí ao Brasil, que é a próxima revolta que a gente vai ver. A extensão sul do Brasil, ela vai até lá nas margens da saída aqui do Rio do Prata. Na página 298, a gente vai ter aí a Guerra da Cisplatina. Isso é uma guerra aí, uma política externa, né? Contribuiu também para a insatisfação da população com o governo de Dom Pedro I, né? A província da Cisplatina era uma província que pertencia ao Brasil, como a gente viu no mapa, mas havia na província grupos separatistas que queriam aí a independência dessa unidade aí. Então Pedro I não aceitou a decisão e aí começou uma guerra, a Guerra da Cisplatina, que durou aí 3 anos e de novo Dom Pedro vai aí pedir aí empréstimos à Inglaterra, vai ter o apoio da Inglaterra para poder continuar aí essa guerra. Esse parágrafo aqui é muito importante, ó. A guerra desgastou ambos os lados da luta e só terminou com a interferência da Inglaterra, que tinha interesses em manter suas relações comerciais na região.
e para isso precisava manter o livre acesso à Baía do Rio do Prata. Vocês viram aqui, ó, esse pedacinho aqui do rio, da entrada da Bacia do Prata, né, do Rio Paraná, que está aqui, era importante para o comércio inglês, porque naquele período não havia avião, tudo era feito pelo mar e pelos rios. Então a Inglaterra precisava manter esse livre acesso, então a guerra tinha que acabar. E foi assinado aí um tratado de paz que encerrou o conflito e estipulou a criação da República Oriental do Uruguai, um novo país independente. Então o Brasil perde essa região sul e se torna um país independente, que é o Uruguai, né? Com o apoio da Inglaterra. Então Pedro vai aí deixar o governo em 1831 por causa desses motivos, né? Um governo autoritário, um governo onde o imperador está aí com muitos descréditos, a sua imagem está aí desgastada com esses gastos. Então, esse conflito na região cisplatina desestruturou ainda mais aí o governo, né? Muitos gastos militares foram necessários para manter o país durante a guerra, gerando dívidas e instabilidade econômica, além da impopularidade, né, causada pelo seu autoritarismo. E aí ele vai sair do trono no dia 7 de abril de 1831. Ele vai abdicar. Abdicar é desistir, renunciar por vontade própria, em nome do seu filho, Pedro de Alcântara. Ele vai embora para Portugal, ele vai retornar para Portugal. Só que Dom Pedro II, ele tem só 5 anos de idade. E aí, né? O que fazer? Dom Pedro II, ele não vai assumir o trono ainda, porque ele é muito jovem e ele ainda é uma criança. E vai aí acontecer um período diferente na história do Brasil, que é chamado aí o período regencial, porque o Brasil não será governado pelo imperador, será governado por regentes, né? Mas isso é nas próximas aulas. Agora, como está a relação entre Brasil e Uruguai na atualidade, né? Após a Guerra da Cisplatina, as relações entre o Brasil e o Uruguai tornaram-se mais amistosas. Amistosas são amigáveis, né? Fazem comércio, tem acordos comerciais entre um e outro, né? Então, as boas relações entre o Brasil e o Uruguai são muito importantes para ambos os países, pois fornecem o desenvolvimento econômico e também amplia as trocas culturais entre as populações. Então, depois da guerra, houve aí uma relação amistosa, né, de amizade, porque um precisa do outro para comercializar, né? Então, na próxima página, a gente tem a nossa identidade nacional, que já vimos na aula passada algumas coisas relacionadas a isso, né? Mas vamos ver o que temos aqui nesta página a respeito da identidade nacional, de nação, né? As pessoas ainda não sabiam dizer o que era ser brasileiro, porque a nação ainda estava engatinhando, acabou de nascer, né? Então, nação é definida pelo conjunto de aspectos culturais e identitários compartilhado por seus membros. Vamos lembrar que José Bonifácio queria que o índio se absorvesse a cultura do branco ainda, né? Então, ainda estão se descobrindo aí essa nação, né? Então, nesse caso, costumamos selecionar elementos culturais dos grupos dominantes para representar os símbolos do país como um todo, formando assim uma identidade nacional que não corresponde necessariamente aos costumes da população em geral. Vamos analisar aqui, nesse momento, a bandeira do Império, né? A bandeira do Império. Vamos ver aqui por que a bandeira é verde. Eu acho que vocês aprenderam de um jeito, mas agora vocês vão ver de outro. Ó, a cor verde representa a Casa de Bragança, dinastia que pertencia a Dom Pedro I. Né? Esse é o motivo da cor verde, né? E o amarelo? O losango amarelo representava a dinastia de Habsburgo,
a qual pertencia à Imperatriz Leopoldina, casada com Dom Pedro I. Então, o casal que formava, que eram aí os imperadores do Brasil, as cores das suas dinastias, está aí na bandeira do nosso país, né? No centro da bandeira foram inseridos a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo. Isso aqui é um símbolo português, se eu não me engano. A coroa representa o símbolo do império e do poder da família real, lógico, né? Os ramos de café, tabaco fazem referência aos produtos agrícolas cultivados no período do primeiro reinado. E as 19 estrelas representavam as províncias do império. Então, a gente tem aí a nossa bandeira do império. Isso aqui eu mostrei para vocês na aula passada, falando-se aí sobre isso. E agora, mais um pouquinho desse nosso símbolo nacional, né? Que é aí a bandeira do Império do Brasil. Quando o Brasil for república, esse miolo aqui, né, irá sair, porque isso é a representação do Império, e aí será colocado a bandeira nacional que a gente conhece na atualidade, né? Então é isso. Agora vamos para a próxima página para fazer as atividades. Até a próxima aula.